Em 99,965% dos casos, houve a condenação, a confirmação daquilo que foi decidido na segunda instância. Até porque o próprio ministro Dias Toffoli disse que cabe ao parlamento fazer a alteração infraconstitucional, disse ele, do Código de Processo Penal para resolver essa questão. Portanto, senhor presidente, a CCJ está reunida, debruçada sobre uma PEC, ou seja, uma mudança constitucional. E esta PEC 410 visa, de fato, garantir que haja prisão para condenados em segunda instância. Mas, como disse o ministro Dias Toffoli, é possível fazer essa alteração por meio de uma proposta legislativa que altere o artigo 283 do Código de Processo Penal, o que, aliás, será muito mais célere para esta casa resolver, e por isso mesmo, deputado Gilson Marques do Novo, assim como outros deputados, tomaram a iniciativa de protocolar um projeto de lei para fazer esta alteração. Quanto mais a gente estuda essa matéria, senhor presidente, mais claro fica que este é o caminho. Não que a PEC não mereça o nosso apoio, pelo contrário. A PEC merece o nosso apoio e vai contar com o nosso voto favorável, e é importante para colocar na Constituição a condenação em segunda instância. Contudo, quero reforçar aqui que as alterações infraconstitucionais foram justamente aquelas que inauguraram no nosso país a liberdade para suspeitos de crimes muito graves. Começa lá em 1973, e até é engraçado ver hoje o PT, a oposição, falar tanto contra a prisão em segunda instância, quando foi a Lei Fleury, senhor presidente, de 1973, que garantiu a liberdade ao delegado Sérgio Paranhos Fleury, depois de condenado na primeira instância, às pressas, votado a toque de caixa aqui neste parlamento, garantindo que ele tivesse liberdade, pois foi incluída na lei a questão dos bons antecedentes do fato dele ser réu primário para não permanecer preso. Mas talvez não cause tanta surpresa o PT hoje aliar-se àqueles que querem soltura de condenados, aliás, em segunda instância. Até porque, quando faz a defesa de Lula, faz também a defesa de Eduardo Azeredo, do PSDB, do Mensalão Tucano, que foi tão criticado aqui pela oposição em anos passados e que foi solto por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. É importante lembrar que as decisões do STF, aliás, para alterar o entendimento constitucional da nossa legislação, em particular do nosso Código de Processo Penal, normalmente acontece na esteira de grandes casos de corrupção, quando grandes corruptos são condenados. Foi o que aconteceu, deputada Bia Kicis, em 2009, quando, pela primeira vez mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que condenados em segunda instância não precisariam ficar presos. Foi logo na esteira da condenação do Mensalão. Não é coincidência, creio eu. Não é coincidência, tem certeza a sociedade brasileira. 2016, altera-se o entendimento da Suprema Corte Brasileira e, mais uma vez, garante-se a punição daqueles que, condenados por crimes de corrupção também, em segunda instância, para que cumpram sua pena na cadeia. Foi, então, por maioria de votos, 7-4. E agora, 7 de novembro de 2019, ocorre um novo revés no combate à corrupção no Brasil. No combate à criminalidade, aliás, não somente à corrupção. O STF, por maioria estreita de votos, 6-5, define que é constitucional o artigo
283 do Código de Processo Penal, que diz que apenas com sentença condenatória transitada em julgado, o criminoso vai preso. Mas também diz, repito, o ministro Dias Toffoli, a alteração pode ser feita de forma infraconstitucional e, portanto, esta casa pode alterar o CPP muito mais rapidamente, inclusive, do que a Constituição, que demandará uma comissão especial a ser instalada por esta Casa Legislativa, votação em 2 turnos nas 2 casas, muito mais rapidamente, para garantir ao cidadão brasileiro que exige justiça e exige punição que os criminosos voltem à cadeia. E, aliás, é mito dizer que, se alterarmos a legislação, os criminosos não voltarão à cadeia. Claro que voltarão, mudando a lei, por ser mudança processual. Ministério Público requer, Judiciário autoriza, o bandido volta para a cadeia. É mito dizer que isso não acontecerá, porque aqui servimos para legislar. Por isso, mais uma vez digo, esse Congresso está de parabéns por estar a esta hora da noite discutindo, deveria estar já votando. Infelizmente, não foi possível votar hoje, mas na semana que vem, primeira coisa, precisamos abrir o CCJ para votar. Até porque, para lembrar de 2 pontos importantes do voto do ministro Barroso, excelente voto, pontos 3 e pontos 4 do introito do seu voto, diz ele que, em primeiro lugar, em virtude da punição para quem estava condenado em segunda instância até esta decisão do Supremo Tribunal Federal, os recursos protelatórios acabaram tendo menos efeito. Tivemos uma redução nos incentivos, isso é evidente, à criminalidade colarinho branco, e uma quebra profunda no paradigma da impunidade. A página virtuosa do combate à corrupção no Brasil, que vinha sendo escrita, foi virada. Mas precisamos escrever uma nova. Até porque também é importante lembrar, e o ministro lembra bem, no seu voto, no Supremo Tribunal Federal, de um total de 25.707 recursos extraordinários, apenas 1,12% deles acabou tendo decisão favorável ao réu. E somente em 0,035% dos casos ocorreu absolvição. Em 99,965% dos casos, houve a condenação, a confirmação daquilo que foi decidido na segunda instância e no STJ. No caso do STJ, de um total de 68.944 decisões, houve absolvição de apenas 0,62% nos casos. E no intervalo de quase 2 anos, perdoem-me, quase 1.000 casos prescreveram no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, aqueles que recorreram e tinham dinheiro para isso, e o PT, o PSOL, o PCdoB, a oposição aqui está defendendo quem mais tem dinheiro para pagar advogado, e não é surpresa, a OAB também, e tenho batido nessa tecla, porque a OAB não tem sido parceira do povo brasileiro, pelo contrário, tem agredido o povo brasileiro, que já é acossado pela criminalidade na rua, por homicidas, estupradores, pela violência, e ainda apoia os corruptos, ao impedir a OAB em nota, ao dizer que é contra a prisão em segunda instância. Isso tudo, senhor presidente, para dizer que nós precisamos garantir que, quando há a decisão na segunda instância, porque ali já se analisa o mérito da questão, os fatos, as provas, quando isso ocorre, já deve haver, sim, a prisão, a punição. E a fala do deputado Arthur Maia foi brilhante. Brilhante, porque ele disse que, se não cabe prisão por presunção de inocência ou falta do trânsito em julgado, depois a condenação com farta documentação, provas testemunhais ou o que quer que seja, se não cabe a prisão após a condenação em segunda instância, menos ainda deveria caber a prisão preventiva.
a prisão provisória. Seriam ainda mais atentatórias a presunção de inocência e a falta do trânsito em julgado. O Supremo Tribunal Federal não precisaria ter colocado o Congresso nessa situação. Porque, bem diz mais uma vez o ministro Barroso, é até questão de bom senso na interpretação das leis e o princípio da proporcionalidade, ver que o combate à corrupção e à criminalidade é um valor muito maior para a população do que a defesa de corruptos que fazem aqueles que se beneficiaram da bandidagem, da quadrilha que se instalou no poder para roubar durante todos esses últimos anos. Mas assim funciona a democracia. Estão aqui no parlamento, têm o direito de falar, têm o direito de defender, mas a cada pronunciamento de um parlamentar contrário à prisão na segunda instância, percebo mais compromisso com o crime, mais compromisso com a corrupção, mais compromisso com a violência nas nossas ruas. E a cada pronunciamento favorável à prisão em segunda instância, deputado Alexis Fontaine, que bem lembrou os movimentos de rua, as pessoas que foram protestar no Brasil por um país melhor, nós vemos, a começar conteúdo, a começar argumentos, a começar a se falar de lei e de Constituição, lendo da lei e lendo a Constituição, a começar falando da decisão do Supremo Tribunal Federal, mencionando os votos dos ministros. Portanto, a começar responsabilidade no trato com a palavra. Em segundo lugar, e mais importante do que tudo isso, responsabilidade civil e social, responsabilidade com as pessoas, com os brasileiros, com o povo honesto, com quem ficou extremamente indignado com a decisão do dia 7. E mais ainda com a soltura imediata no dia seguinte de tantos presos, inclusive Lula, o chefe da quadrilha, o chefe da bandidagem que se instalou nesse país, e que agora está solto e que já deveria ter a sua prisão preventiva decretada pelos impropérios e pelo acossamento que faz às instituições do Estado de Direito e à democracia brasileira. Mas não nos abalamos por isso, senhor presidente. Pelo contrário, estamos aqui para concluir 1 minuto, às 22h17, para tratar deste tema tão importante e dizer: sim, o Supremo Tribunal Federal devolveu a bola para a Câmara e para o Senado. Está conosco a responsabilidade. E nós teremos, nem vou dizer o prazer, porque é um desprazer ter que lidar com temas penais, com bandidagem, com corrupção. Mas pelo menos nós teremos a responsabilidade de devolver à cadeia aqueles que jamais deveriam ter dela saído. Muito obrigado, senhor presidente.